O que é o Livro dos Espíritos? Se eu pudesse escolher a menor frase que pudesse dar essa resposta, eu diria: o Livro dos Espíritos é a publicação de um grande diálogo em forma de livro. Perceba que o nome não é Livro dos Espíritos. O nome é O Livro dos Espíritos. E é um grande diálogo porque é exatamente a conversa que Allan Kardec teve com os espíritos. Allan Kardec fez 1019 perguntas e os espíritos deram as 1019 respostas sobre todos os temas que se possa imaginar a respeito da vida. Tudo começou quando Allan Kardec percebeu, desconfiou que os espíritos existiam. Esse trabalho de pesquisa científica para chegar a essa conclusão, você vai poder ler na primeira parte do Livro dos Médiuns, que é o segundo livro dele, Livro Espírita. Então, depois que ele começou a desconfiar e perceber, começou a conversar com os espíritos. E essa conversa deu na publicação do livro, no ano de 1857, exatamente no dia 18 de abril. Na primeira edição, o livro tinha 501 perguntas e respostas. Já na segunda edição, em 1861, aí ele já ampliou, e é essa que nós temos hoje, a tradução que temos hoje, de O Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas e respostas. Esse não foi o primeiro livro de Allan Kardec. Esse foi o primeiro livro espírita dele. Antes disso, quando ele ainda nem era Allan Kardec, porque Allan Kardec é um pseudônimo, quando ele era Hippolyte Léon Denis Rivail, ele já tinha publicado outros livros sobre pedagogia. Ele era um grande pedagogo, especializado em didática. Mas livro espírita, o Livro dos Espíritos, foi o primeiro. Como ele tinha essa habilidade enorme em didática, observe que ele achou por bem publicar o primeiro livro nesse formato de perguntas e respostas. Eu não sei se você já leu o Livro dos Espíritos, mas certamente deverá ler. Então você perceberá como é bom, como é prazerosa a leitura, porque você fica preso ao assunto, porque é como se você estivesse fazendo a pergunta e obtendo a resposta. Então é uma forma didática muito interessante de prender a sua atenção para aquela leitura. É interessante observar também que, como ele era um grande pedagogo especializado em didática, ele fez uma estrutura didática no Livro dos Espíritos muito interessante. Então ele dividiu em 4 partes. A primeira, das causas primárias. A segunda parte, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. A terceira parte, das leis morais. E a quarta parte, das esperanças e consolações. Então ele divide as 1019 perguntas em 4 eixos de conhecimento, 4 partes. E sobre cada uma dessas partes, ele faz a pergunta, os espíritos respondem. E ele normalmente acrescenta um comentário, ele faz um comentário. Desse livro, que é o livro principal, então qualquer pessoa que deseja conhecer o Espiritismo, precisa ler o Livro dos Espíritos. Qualquer pessoa que deseja ser espírita precisa ter lido o Livro dos Espíritos, que nós chamamos de obra básica da doutrina espírita. É o primeiro passo para quem quer conhecer o Espiritismo. Dessas 4 partes que ele estruturou o livro, originou-se um outro livro. Então, da primeira parte tem um outro livro, da segunda, da terceira e da quarta. Por isso, no fim, são 5 livros que a gente chama de Pentateuco Kardeciano, Penta 5. Então, 5 livros escritos, estruturados por Allan Kardec e os espíritos que o acompanharam na codificação da doutrina espírita. Mas sobre isso a gente vai voltar em outro vídeo.